Defensores e defensoras do cinema brasileiro, chegou a hora da desforra. Vamos agora fazer uma análise clínica, uma análise cirúrgica nos motivos que levaram o nosso querido Agente Secreto a ser derrotado pelo Valor Sentimental, que não é um filme ruim, porém absolutamente morno, ao contrário do nosso, que tem o molho. Para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Guilhão, sou cineasta, sou doutor em História e vou aqui elencar alguns dos que eu considero os principais motivos da não vitória do Agente Secreto na premiação. Primeiro tópico é que nós somos mais estrangeiros do que eles. É isso, gente. Pode parecer estranho no primeiro momento, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. O Oscar, ele é uma festa da indústria de Hollywood. Ele é uma premiação para falar dos filmes de Hollywood, os filmes que passam no circuito estadunidense. Desde a sua criação, no final dos anos 20, começo dos anos 30, o Oscar já era uma premiação para promover os filmes da indústria de Hollywood. E quando ele vai lá nos anos 40, 50, 60, inclusive vai concorrer contra a TV, a premiação do Oscar, inclusive, aumenta muito de tamanho para representar essa competição do cinema contra a TV. Então, o que importa ali é que os votantes são majoritariamente pessoas que trabalham na indústria americana. E se vocês forem ver a premiação, vocês vão ver que as pessoas que apresentam prêmios vão lá, fazem uma piadinha com uma pessoa que está na plateia e outra. Oi, John. Oi, Léo DiCaprio. Oi, fulano. Oi, ciclana. Ou seja, é uma coisa ali entre eles, tá? E aí dentro disso eles também abrem esse pequeno espaço para filmes estrangeiros, que são os filmes que passaram no circuito americano, no circuito estadunidense. E aí, é claro, eles têm uma preferência por aquilo que os aproxima. Então, filmes, pessoal, que tenham pessoas que eles conhecem lá na indústria deles, sempre tiveram uma possibilidade maior de vitórias. Então, se a gente for ver esse ano, o Valor Sentimental, por exemplo, tem o Stellan, que é um ator que fez o Piratas do Caribe, é um cara que já fez filme de herói, ele fez vários filmes em Hollywood. Tem a Elle Fanning, que é estadunidense e é uma das principais do filme, é uma das principais personagens do filme. O próprio diretor, o Joachim Trier, já é um cara conhecido. Ele faz filmes lá na Noruega, né, no norte da Europa, mas os filmes dele já entram lá. Então é aquela coisa, as pessoas olham, não, aquele diretor norueguês lá, tá sempre mandando filmes pra cá, conhecemos. Isso faz muita diferença. Se vocês forem pensar o ano passado, quando nós vencemos, e vamos aqui ser bem honestos com nós mesmos, vencemos porque o nosso filme era muito bom, mas também porque o filme que era o principal, que era o Emília Pérez, teve um problema na sua campanha, né? Porque era um filme que era o grande favorito, tanto que disputou várias categorias, né? E era um filme que era uma coprodução internacional de vários países e que tinha várias pessoas que trabalhavam nos Estados Unidos. Isso faz muita diferença. Isso se reflete inclusive nas indicações. Vocês podem ver que o Valor Sentimental teve 8 indicações. O Agente Secreto teve 3, o que já é um grande feito, não há dúvida. E mesmo se olharmos as indicações, gente, como que o nosso filme, o Agente Secreto, por exemplo, o nosso diretor, Kleber Mendonça Filho, foi eleito o melhor diretor no Festival de Cannes. E aqui no Oscar nem disputou, não foi nem indicado entre os melhores diretores. Se a gente for analisar tecnicamente pela temporada, seria um absurdo. Mas não é um absurdo pensando como funciona o próprio Oscar. É uma festa da indústria de Hollywood. E o próprio Valor Sentimental, a gente pode dizer isso. Por exemplo, não disputou como melhor elenco. E na minha opinião deveria ter disputado. O segundo tópico é que o Valor Sentimental apresenta o que eu chamaria aqui de uma estrutura de conforto. Vejam, gente, agora entrando nos filmes mesmo em si, antes eu falei um pouco do que envolve, né, Oscar e premiação. Agora falando dos dois filmes. Gente, o Valor Sentimental, ele é um filme que ele tem uma estrutura que se passa dentro de uma família. Ele é um filme que ele tem mais aspectos que o aproximam de filmes mais convencionais da indústria americana, né? Então, é um filme que se passa
como eu falei, no interior de uma família, que fala de dramas familiares que todos nós conhecemos em qualquer lugar do mundo. É um filme que não causa grande discórdia e polêmica e que tem uma estrutura narrativa muito familiar a Hollywood. Tem 3 atos bem desenvolvidos, começo, meio e fim. A gente conhece primeiro os personagens, eles apresentam os problemas e lá no final tudo se resolve. A questão da arte como um método de expor os problemas da vida, uma maneira, mas não da vida social, das suas vidas particulares, né? Então a arte que de certa maneira ali cura e traz à tona os interiores, nossos demônios interiores, né? Isso são coisas que, se a gente for ver, tem vários filmes que já ganharam Oscar na categoria principal que tem algumas dessas características. E é um filme que não desafia o espectador a nada, a absolutamente nada. Por outro lado, O Agente Secreto, eu considero que ele é um grande feito ele ter disputado. Porque é muito diferente do Ainda Estou Aqui, o ano passado, que é um filme que, apesar de ter uma temática sensível, ele é um filme que, na sua estrutura, ele é bem tradicional, assim como o caso do Valor Sentimental. Ele era um filme que também tinha um drama pessoal, familiar, que também evoca o sentimento das pessoas e que ele é muito mais linear, ele é mais redondinho. Já o Agente Secreto é muito mais ousado esteticamente. Ele não é tão linear, ele não é explicativo. Inclusive, o Valor Sentimental, ele tem diálogos onde é falado o que o personagem está sentindo. Esse personagem está sentindo tal coisa. Tem uma psicanalista que aparece para explicar para o espectador o que os personagens estão sentindo. Eu acho pobre artisticamente isso. Não acho o filme ruim, mas essas questões são pobres. O Agente Secreto, ele sai na contramão disso. Ele é um filme que ele não é autoexplicativo. Ele chama o espectador a refletir junto. E essas características do Agente Secreto, essas características que são originais, que tem assim um tema único, uma maneira de contar a história peculiar, única, são a sua grande força, mas também a sua fraqueza na hora de disputar competições como essa contra um filme como O Valor Sentimental, que tem nessa simplicidade a sua fraqueza, mas também a sua força. Então prestem atenção nisso. A maneira não convencional do Agente Secreto contar uma história é a sua força e a sua fraqueza. E a maneira absolutamente tradicional e linear e explicativa do Valor Sentimental é o oposto. Tem nisso a sua força e também a sua fraqueza. O terceiro tópico não é explicação do porquê que não ganhou, porque a explicação do porquê, ao meu ver, já são os tópicos anteriores. Esse tópico aqui eu quero aproveitar, na verdade, para falar que esse filme Agente Secreto, ele é sim muito importante para nós que defendemos o cinema brasileiro com unhas e dentes. Eu que, como um historiador de cinema, sempre atento, sempre atinado às coisas do Brasil e da América Latina. E assim, gente, nós precisávamos do Oscar? Não, a gente nunca precisa. Mas nós queríamos, claro. Nós brasileiros que estamos sempre aí se lascando a vida inteira, é bom ter esse refresco de vez em quando. Por mais que seja uma premiação paternalista, né? Que eu já falei isso em vídeos anteriores. Esse prêmio de melhor filme estrangeiro, ele é bem paternalista do primeiro mundo, condescendente com o terceiro mundo, aquela coisa toda, ou com o não americano, aquela coisa assim, né? Mas, vejam, ter chegado lá pelo segundo ano consecutivo, algo que é muito raro na nossa história, é muito raro países latino-americanos conseguir uma coisa dessas, é um feito sim. Por mais que não seja algo que a gente precise, a gente gosta disso. E é um filme que ajuda a manter o cinema brasileiro com números bons de público. Esse filme teve muito público, teve mais de 2 milhões, teve mais de 50 premiações internacionais. Esse filme teve prêmio em Cannes e nós não podemos esquecer que existe todo um cinema brasileiro por trás. O cinema brasileiro tem uma história que antecede. O cinema brasileiro tem mais de 100 anos ininterruptos. Poucas vezes um país latino-americano consegue isso. Nós temos isso. Aliás, se a gente for ver a história do mundo, olha, a gente está numa minoria, entre aspas, de países que conseguem ter tantos anos de história do cinema ininterruptos. Então, isso tudo desemboca lá. E a gente tem que manter isso vivo. Então, um grande abraço, uma grande felicitação, parabenização para todo mundo que trabalhou nesse filme. E é isso aí, viva o cinema brasileiro, que é muito maior do que qualquer coisa dessa.